Meu marido parou de falar comigo e agora age como se eu fosse um fantasma dentro da nossa própria casa, apenas porque decidi visitar minha família sozinha. O clima pesado começou na quarta-feira passada, quando anunciei que havia comprado as passagens para o interior de Minas Gerais. Ricardo simplesmente me ignorou. Levantou da mesa de jantar e, desde aquele exato momento, não pronunciou uma única palavra sequer direcionada a mim. Vivemos juntos há 5 anos e sempre fiz questão de ser uma parceira presente, deixando de lado muitas vontades individuais para construir nossa vida em conjunto na capital. No entanto, a saudade dos meus pais e dos meus irmãos se tornou um fardo pesado demais para carregar em silêncio absoluto. Fazia mais de 2 anos que não pisava na minha cidade natal, e a última vez que vi minha Metrozane foi através da tela fria de um celular. Quando sugeri que viajássemos juntos, Ricardo alegou que o trabalho estava muito corrido e que não tinha paciência para aguentar as estradas de terra ou as conversas intermináveis dos meus tios sobre a colheita de café. O desdém dele pela simplicidade da minha origem sempre foi um ponto sensível, mas nunca imaginei que chegaria a esse nível de hostilidade. Ricardo acredita piamente que as férias dele são as únicas que importam, geralmente escolhendo destinos caros no litoral, onde posso apenas ser uma acompanhante silenciosa dos seus planos. Desta vez, decidi que minha necessidade de abraçar meu pai e ouvir as histórias da minha avó valia mais do que o conforto de evitar uma briga. A atmosfera dentro do nosso apartamento se tornou sufocante. Pela manhã, o barulho da cafeteira é o único som que preenche a cozinha enquanto preparo meu café em silêncio absoluto. Enquanto Ricardo sequer olha na minha direção, fixando os olhos na tela do celular como se estivesse lendo a notícia mais importante do mundo. Uma tentativa simples de perguntar sobre as compras do mercado resultou apenas no barulho da porta da frente batendo com força, ecoando pelo corredor vazio do prédio. Essa indiferença machuca mais do que qualquer discussão acalorada que já tivemos nesses 5 anos de união. Parece que a decisão de priorizar minhas raízes transformou o apartamento em um campo de batalha invisível, onde o silêncio se tornou uma arma de manipulação psicológica. Ricardo sempre utilizou o desprezo como uma ferramenta para moldar minhas decisões, mas nunca de forma tão prolongada e cruel. Ontem à noite, enquanto eu dobrava as roupas para colocar na mala, o som do zíper parecia um grito naquele quarto gélido. Ricardo entrou, pegou o travesseiro e o cobertor, sem sequer me lançar um olhar fugaz, dirigindo-se ao sofá da sala. Essa recusa em dividir o mesmo espaço me fez questionar se o amor que ele dizia sentir era condicionado à minha total submissão. Durante a madrugada, o silêncio da casa parecia ter um peso físico sobre o meu peito. Fiquei olhando para o teto, lembrando de como Ricardo costumava ser atencioso quando fazíamos as viagens que ele escolhia. No ano passado, passamos 2 semanas em um resort de luxo em Angra dos Reis. E, embora eu estivesse exausta de tanto trabalhar, sorri para todas as fotos porque sabia que aquilo o deixava satisfeito. O simples desejo de respirar o ar das montanhas e comer o queijo que meu pai produz com tanto esforço é tratado agora como uma traição imperdoável. Pela manhã, encontrei um bilhete em cima do balcão da cozinha. Não era um pedido de desculpas, mas uma lista de despesas da casa com o valor da minha parte sublinhado em caneta vermelha. Ricardo queria deixar claro que, se eu tinha dinheiro para passagens aéreas por conta própria, deveria ter sobras para cobrir cada centavo dos gastos fixos imediatamente. Minha irmã, Clarice, me ligou enquanto eu terminava de organizar os documentos. Percebendo minha voz embargada, ela perguntou se estava tudo bem para a viagem de sábado. Tive que mentir, dizendo que era apenas o cansaço do trabalho acumulado antes das férias. Se minha família soubesse que Ricardo está me tratando como uma estranha, o clima da reunião em Minas Gerais estaria arruinado antes mesmo de começar.
A ironia de toda essa situação reside no fato de que meu marido sempre se gabou de ser um homem moderno e compreensível na frente dos nossos amigos. No último churrasco que fizemos, ele discursou sobre a importância da individualidade no casamento, arrancando elogios das esposas dos seus colegas. No entanto, entre quatro paredes, a realidade é um jogo de poder onde minha autonomia é vista como uma ameaça direta. Senti um nó na garganta ao observar aquela lista de despesas sobre o metrosármore frio da pia. Ricardo sempre controlou as finanças sob o pretexto de organização. Mas ver minha parte destacada em vermelho parecia uma tentativa desesperada de me punir financeiramente por um desejo puramente emocional. Enquanto eu trancava a porta de casa no sábado de manhã, o silêncio dele ainda ecoava pelos corredores vazios. Não houve um tchau, nem um desejo de boa viagem. O som da chave girando na fechadura pareceu ecoar por todo o prédio, marcando o início de uma jornada que deveria ser de paz, mas que carregava o peso de uma guerra fria. Durante o voo, observar as nuvens não trouxe o alívio esperado. Pelo contrário, cada quilômetro de distância aumentava a ansiedade sobre o que encontraria ao retornar. Ricardo tem um talento especial para transformar o silêncio em uma arma de destruição em massa. No aeroporto de Confins, o abraço do meu pai no saguão de desembarque foi o primeiro choque de realidade que recebi ao pisar em solo mineiro. O calor humano daquela recepção contrastava violentamente com o gelo que deixei para trás em São Paulo. Papai segurou minhas metrozãos e comentou, com aquele olhar preocupado de quem conhece cada traço do meu rosto, que eu parecia mais magra e com olheiras que nem a maquiagem conseguia esconder totalmente. Tentei esboçar um sorriso convincente, mas os metrosúsculos da minha face pareciam endurecidos por dias de tensão acumulada. No caminho para a casa da minha infância, o rádio do carro tocava metrosúsicas antigas e meu pai falava sobre a horta, sobre os vizinhos e sobre como mamãe passou o dia inteiro preparando pão de queijo e quitutes para minha chegada. Enquanto ele dirigia e apontava as mudanças na paisagem da cidade, meu celular vibrou dentro da bolsa. Meu coração disparou em uma mistura de esperança e medo, torcendo para ser um pedido de desculpas ou uma mensagem de saudade enviada por Ricardo. Ao abrir a tela, a decepção foi um soco seco no estômago. Meu marido enviou apenas uma foto do boleto do condomínio, com a frase escrita à caneta sobre o papel. Falta a sua parte. Nenhuma pergunta sobre o voo, nenhum desejo de boa estadia, nenhum sinal de humanidade. Guardei o aparelho rapidamente na bolsa antes que meu pai percebesse o tremor involuntário nas minhas metrozãos. A mesa do café da tarde estava farta, exatamente como as memórias da minha adolescência guardavam com carinho. Minha metrozã me servia com um cuidado que eu não experimentava há meses. Ela notou imediatamente que eu olhava para o telefone a cada 5 minutos, buscando uma validação que não viria. Quando perguntou por Ricardo e comentou que sentia falta dele nas reuniões de família, tive que fabricar uma desculpa esfarrapada sobre um projeto urgente e inadiável no escritório que o impediu de viajar comigo. A mentira amargava na boca tanto quanto o café forte que eu bebia para tentar despertar daquele pesadelo emocional. Passar os dias naquela casa, cheia de risadas simples e conversas despretensiosas, me fez questionar profundamente o que eu estava construindo na capital. Ricardo sempre foi um homem de poucas palavras, mas esse silêncio punitivo era uma ferramenta de tortura psicológica que eu ainda não conhecia por completo. Lembrei-me nitidamente de quando nos conhecemos e de como ele afirmava admirar minha independência e força de vontade. Agora, essa mesma independência era tratada como uma traição imperdoável aos olhos dele. Na segunda noite de viagem, decidida a encerrar aquele ciclo de angústia, tentei ligar para casa. O telefone tocou até cair na caixa postal por 3 vezes consecutivas. Ricardo estava me recusando deliberadamente,
me apagando da existência dele enquanto eu me esforçava para manter as aparências diante de dois idosos que acreditavam piamente na perfeição do meu matrimônio. O sentimento de isolamento é assustador quando você está cercada de pessoas que te amam, mas se sente proibida de compartilhar a verdade por vergonha ou medo do julgamento. Durante o jantar de domingo, meu irmão mais novo, Gabriel, percebeu meu distanciamento mental. Ele sempre foi o mais observador da família e não demorou a me puxar para um canto no jardim, longe dos ouvidos dos nossos pais. Gabriel perguntou diretamente se as coisas entre eu e Ricardo estavam bem. A vontade de desabar e contar sobre a lista em caneta vermelha deixada na pia, sobre o silêncio nos corredores e sobre o desprezo financeiro quase me venceu naquele instante. No entanto, o orgulho e o desejo de não arruinar o momento familiar falaram mais alto. Afirmei que estava tudo maravilhoso, apenas o estresse acumulado do trabalho. A noite foi longa e o sono se recusava a aparecer. O quarto onde cresci parecia pequeno demais para abrigar a magnitude da angústia que eu carregava no peito. Comecei a rever nossas fotos nas redes sociais, aquelas imagens sorridentes em viagens luxuosas onde Ricardo sempre fazia questão de marcar os lugares mais caros para demonstrar status. Percebi que o brilho nos meus olhos vinha desaparecendo gradualmente nas fotos mais recentes, substituído por uma expressão de alerta constante de quem pisa em ovos 24 horas por dia para não desagradar o parceiro. Se eu gastasse R$ 1 a mais no supermercado, ouvia sermões intermináveis sobre planejamento e responsabilidade. Se eu escolhesse uma marca de café diferente daquela que ele havia pré-aprovado em sua lista mental de prioridades, o ambiente doméstico se tornava gélido por dias inteiros. Naquela madrugada em Minas Gerais, o silêncio do interior parecia gritar as verdades que eu tentava abafar há anos. Ricardo sempre utilizou o dinheiro como uma coleira invisível. Mas agora, o silêncio absoluto era sua nova e mais afiada arma de controle emocional. Recebi uma notificação no celular por volta das 3 da manhã. Não era uma mensagem de saudade ou um pedido de desculpa sincero. Não. Era um alerta do aplicativo do banco compartilhado que temos para as despesas da casa. Ricardo havia transferido todo o saldo da nossa conta conjunta para uma conta individual de sua titularidade exclusiva. O pânico subiu pela minha garganta como um ácido corrosivo. Aquela quantia incluía o bônus que recebi no Metrozês anterior e as economias que vínhamos guardando com tanto esforço para a futura reforma da nossa cozinha. Tentei digitar uma mensagem imediatamente, mas meus dedos tremiam tanto que mal conseguia acertar as letras no teclado virtual. Perguntei o que significava aquele movimento financeiro abrupto e desleal. A resposta veio 10 minutos depois. Fria, calculista e desprovida de qualquer empatia. Ricardo escreveu que, já que eu havia decidido agir como uma mulher solteira e viajar sem o meu marido, ele achou justo que eu também arcasse com todas as minhas despesas, de forma totalmente independente a partir daquele instante. As lágrimas finalmente transbordaram e molharam o travesseiro da minha antiga cama de solteiro. Não era apenas sobre o valor financeiro em si, era sobre a crueldade deliberada de me deixar desamparada longe de casa em um momento que deveria ser de descanso e reconexão. Lembrei de todas as vezes que abdiquei de saídas com amigas, de roupas novas ou de pequenos prazeres para garantir que nossa reserva financeira crescesse conforme os planos dele. Agora, o homem com quem dividi minha vida nos últimos 5 anos me tratava como uma ladra ou uma estranha que não possuía direito algum sobre o próprio esforço. No dia seguinte, a dificuldade de esconder o inchaço nos olhos e a palidez do meu rosto tornou-se uma tarefa hercúlea diante dos meus pais. Minha metrozã, com aquela intuição aguçada que só as progenitoras possuem, colocou uma xícara de café fresco na minha frente e segurou minha metrozão com firmeza. O calor daquela cozinha mineira, cheia de cheiros que remetiam à minha infância protegida,
contrastava violentamente com a frieza cortante do apartamento que eu dividia com Ricardo em São Paulo. Ela não fez perguntas difíceis ou invasivas, apenas comentou em tom baixo que o casamento exige renúncias, mas nunca a renúncia da própria dignidade ou do respeito básico. Aquelas palavras cortaram o que restava da minha resistência emocional. Passei a tarde caminhando pelo quintal da propriedade, observando as árvores frutíferas que ajudei a plantar quando era apenas uma menina cheia de sonhos. A liberdade de estar ali, sem precisar pedir permissão para respirar ou para sorrir sem motivo, era um lembrete doloroso do quanto eu havia me perdido e me apagado nos últimos tempos. O controle de Ricardo começou de forma sutil, quase imperceptível, com sugestões sobre como eu deveria me vestir ou quais amizades eram produtivas para nossa imagem social e carreira. Gradualmente, essas sugestões se transformaram em ordens silenciosas e agora em punições severas e humilhantes. Gabriel se aproximou novamente enquanto eu observava o pôr do sol avermelhado atrás das montanhas. Ele me mostrou a tela do celular dele com uma expressão de puro desgosto. Ricardo havia postado uma foto em um restaurante caríssimo com alguns colegas de trabalho, escrevendo na legenda algo sobre como a paz e a ordem finalmente haviam retornado ao seu lar. O choque de ver aquela provocação pública e gratuita foi o meu ponto de ruptura definitivo. Ele estava me humilhando deliberadamente perante todos os nossos conhecidos, transformando minha breve ausência para visitar meus pais em um motivo de celebração para o seu círculo social. A indignação profunda substituiu a tristeza que eu sentia até então. Liguei para o gerente do banco, ignorando o fuso horário ou o fato de ser um final de semana de descanso. Precisava entender quais eram minhas opções legais para reaver o que era meu por direito. Enquanto eu tentava resolver a situação financeira, as mensagens de Ricardo continuavam chegando e as notificações que surgiam na tela eram curtas e carregadas de um cinismo insuportável. Ricardo afirmava que eu deveria aproveitar a vida de solteira que havia escolhido, pois as fechaduras do nosso apartamento em São Paulo seriam trocadas na segunda-feira pela manhã. Aquele homem, que um dia jurei amar, estava tentando me expulsar da nossa própria moradia por causa de uma viagem de 5 dias para ver meus pais. Diante daquela ameaça explícita, a fraqueza que eu sentia se transformou em uma clareza cortante. Liguei para uma amiga advogada e expliquei, entre soluços contidos, toda a situação financeira e o bloqueio da conta conjunta. Ela foi categórica ao dizer que o que Ricardo estava fazendo configurava violência patrimonial e psicológica, algo que a justiça brasileira trata com extrema seriedade. No dia seguinte, em vez de implorar por perdão ou tentar reatar o diálogo com quem só me oferecia o gelo da indiferença, enviei uma única mensagem informando que meus representantes legais entrariam em contato para a divisão dos bens e a desocupação imediata do imóvel. A resposta dele, que antes levava horas para chegar, veio em menos de 2 minutos. O tom de Ricardo nas mensagens de áudio mudou do desprezo para o desespero absoluto quando percebeu que eu não estava mais sob o seu controle emocional. Ele tentou argumentar que tudo era apenas uma lição, que pretendia apenas me mostrar o quanto eu dependia dele. Mas aquelas palavras só confirmaram que eu estava vivendo em uma prisão disfarçada de casamento. Meus pais me abraçaram com uma força renovada quando finalmente reuni coragem para contar a verdade completa sobre os últimos 5 anos. O pão de queijo quentinho e o café passado na hora tinham um gosto de liberdade que eu quase havia esquecido completamente. Decidi que ficaria no interior de Minas Gerais por tempo indeterminado, redescobrindo minha própria identidade longe das listas em caneta vermelha e dos olhares de julgamento constante. O silêncio punitivo de Ricardo não me assusta mais, pois agora o som mais alto que ouço é o da minha própria voz retomando o controle da minha história e do meu futuro.
Muitas vezes aceitamos situações humilhantes, acreditando que o amor exige esse tipo de sacrifício silencioso, mas o respeito deve ser a base inegociável de qualquer união verdadeira. Gostaria muito de saber a sua opinião sincera sobre essa reviravolta na minha vida. Você acredita que eu agi corretamente ao decidir pela separação imediata após esse gesto de crueldade? Ou eu deveria ter tentado uma última conversa presencial em São Paulo? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois sua experiência e seu ponto de vista podem ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por situações parecidas de controle e manipulação emocional agora mesmo. Nunca. Se essa história trouxe alguma reflexão importante para você, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei para que esse relato chegue a mais mulheres que precisam saber que nunca é tarde demais para recomeçar com dignidade e paz no coração.